Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui no canal Biologado sobre o reino fungi, vamos abordar aí as características gerais, reprodução, utilidade, enfim, uma aula bem completinha para você. Mas antes da gente começar, já peço que você clique aí no joinha, deixa o seu like aí para mim, se inscreva no canal caso não seja inscrito e já deixa um comentário aí com sugestões, o que você achou da aula, reclamação, dúvida, o que você quiser, beleza? Bora lá então. Pessoal, pensando no reino fungi, a gente tem que, antes de qualquer coisa, pensar na origem evolutiva desse grupo aí, tá? Não é uma origem evolutiva tão simplesinha assim, mas acredita-se que este reino, o reino fungi, tem origem a partir de um protozoário do grupo dos coanoflagelados, ou seja, um protista, tá? Um grupo de seres vivos unicelulares e que apresentavam flagelos, tá? Os biólogos evolucionistas acreditam que tanto o reino fungi quanto o reino metazoo, o reino dos animais, vem deste grupinho aqui de coanoflagelados. Muito bem. Dentro dos fungos, nós temos alguns grupos, como vocês podem ver. Os quitridiomicotas, conhecidos como fungos primitivos, a gente já comenta sobre eles. Zigomicetos, ascomicetos, né, esse aqui os quitridiomicotas. Os zigomicetos, dentre eles os bolores dos pães aí. Ascomicetos, né? Basidiomicetos, os mais famosos de todos, e os deuteromicetos. Muito bem. Depois a gente comenta um pouquinho melhor sobre cada um desses grupos, tá? Vamos falar primeiro das características gerais dos fungos. Pessoal, 100% dos fungos são eucariontes, tá? Apresentam um núcleo envolvido por uma membrana nuclear, a carioteca. Apresentam aquelas organelas membranosas, então todas as que a gente estuda para os animais nós vamos encontrar aqui nos fungos também, retículo endoplasmático granuloso, não granuloso, complexo golgiense, né? Toda essa galerinha aí, mitocôndria, nós vamos encontrar aqui no grupo dos fungos, tá? Bom, no grupo dos fungos, né, no reino fungi, nós podemos encontrar seres vivos unicelulares, como exemplo as leveduras, ou pluricelulares, como exemplo dos cogumelos. Eles são quimioheterotróficos, ok? Assim como nós, tá? Por isso que eu botei a foto do Fidel aí, né? O Fidel representando aí um ser humano, já despertando ódio e amor em vários alunos aí. Nós também somos quimioheterotróficos, ou seja, nós e os fungos, né? Nós obtemos energia e carbono de fontes orgânicas. Então, os fungos precisam se alimentar. Esse é das coisas que os alunos mais confundem nas questões vestibulares, né? Fungo, pessoal, não faz fotossíntese, precisa se alimentar, assim como a gente. Muito bem. Galera, toda célula de fungo vai apresentar uma parede celular, que é um revestimento além da membrana plasmática. Tá? Esse revestimento aí, pessoal, ele é feito de um polissacarídeo aminado, que a gente fala, né? Que é a quitina. A quitina também vai compor aí o exoesqueleto dos artrópodes, né? De insetos, de baratas, etc. Dos artrópodes de maneira geral, né? Crustáceos, aracnídeos, enfim. É um polissacarídeo importante aí, estrutural. Muito bem. Então tá aí alguns exemplos, né? De onde nós também encontramos quitina, tá? Bom, outra similaridade dos fungos com o grupo dos animais é o fato deles armazenarem glicogênio, pessoal. Nós também fazemos isso, né? Nos músculos e no fígado, principalmente, tá? Essa também é a forma de armazenamento dos fungos. Glicogênio, lembrando, é um polissacarídeo, então, de reserva. Então, os animais, como nós, os peixes, os ornitorrincos, também armazenamos aí açúcar na forma de glicogênio. Mais uma coincidência com relação aos fungos. Bom, os fungos apresentam em uma determinada etapa da sua vida, quando eu falar da reprodução deles, vocês vão entender melhor isso, esporos. Tá? Esporos, pessoal, não estão presentes em animais, né? Mas estão presentes em vegetais. Então acaba sendo uma semelhança aí dos fungos com os vegetais, apesar de existir bastante diferença na forma como esse esporo é produzido, né? E o que ele vai gerar. Enfim, mas tem esporo aí, tanto em fungo quanto em plantas, né? Os exemplos mais clássicos de esporos que são liberados são no grupo das briófitas e pteridófitas. Vamos lá, continuando a falar das características gerais. Pessoal, muitas espécies de fungos vão apresentar o que nós chamamos de dimorfismo. Tá? O que é isso? É uma mudança de forma, tá? Que ele pode ter a forma unicelular, a forma de levedura, ou ele pode adquirir uma forma que nós chamamos micelial, que é a forma das hifas. Né? Então, tá aí, ó, por exemplo,
Essa espécie de fungo, a 23 graus Celsius, se apresenta na forma de conjunto de hifas, que é o micélio. Né? O conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Mas, se você elevar a temperatura, botar 37 graus, essa mesma espécie se apresenta na forma de levedura. Isso chama-se dimorfismo. Respiração. No grupo dos fungos, pessoal, eles podem apresentar respiração aeróbia, ou seja, com oxigênio, ou anaeróbia facultativa. O que é uma respiração anaeróbica ou anaeróbia facultativa? Ele respira com O2, mas na falta de O2 faz fermentação. E é isto aqui que é extremamente importante para a gente, tá? Uma grande utilidade dos fungos se dá graças a essa respiração, né, anaeróbia facultativa, que nós utilizamos esses fungos na fabricação, por exemplo, de cerveja, pão, vinho. Então é extremamente importante, né, para a espécie humana. Aí. Normalmente são leveduras aí, né, anaeróbias facultativas. E eles se dividem em duas estruturas, já eu detalho para vocês melhores. Uma estrutura vegetativa, né, que apresenta aí o corpo de frutificação, nem todos os fungos vão ter, e uma estrutura vegetativa que apresenta as hifas, né, o conjunto de hifas chamados micélio, e a estrutura reprodutiva, que é representada aqui pelo corpo de frutificação. Nem todos os fungos vão ter esse corpo de frutificação aqui. Muito bem. Galera, então, tá aí, né, as leveduras e os fungos multicelulares. Os fungos multicelulares apresentando, então, né, boa parte deles, um corpo de frutificação, responsável pela produção de esporos e, ou seja, né, responsável pela reprodução. Tá aí. Tanto a parte de baixo, a parte subterrânea, quanto a parte de cima são feitas de hifas, pessoal. Já vou detalhar para vocês também os tipos de hifas que existem, tá? E o conjunto de hifas chamado de micélio. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó, aqui nós temos o micélio, né? As hifas do micélio. Elas vão formar tanto essa estrutura subterrânea quanto essa parte aqui de cima, como eu acabei de comentar. Essa estrutura aqui de cima, pessoal, que é a estrutura visível, fora do solo, né? É responsável pela reprodução. Tá? Por isso é chamado às vezes de micélio reprodutivo. Produz e vai liberar os esporos. Muitas vezes, essa estrutura aqui de cima, ela não é duradoura. Por muitas vezes ela é bem passageira, dura pouco tempo. Então cresce, produz esporos, libera e depois ela é destruída, ficando apenas vivo as hifas subterrâneas, que é a parte, entre aspas, invisível, porque dá para ver muitas vezes a olho nu, dependendo do tipo de fungo, tá? É a parte vegetativa. Ou seja, quando o cogumelo morre, o fungo não morreu necessariamente, ele pode estar bem vivo ali na parte de baixo do solo, onde você não o está vendo, tá? Essa parte de cima chama-se micélio reprodutivo, a parte de baixo, micélio vegetativo, que é responsável pelas funções vegetativas, né? Fixação, produção, digestão, etc. Bom, lembra que eu falei que a gente ia falar dos tipos de hifas? Então, estão aqui os tipos de hifas. Pessoal, perceba que aqui nós temos uma hifa chamada de cenocítica. O que é uma hifa cenocítica? É uma hifa em que não existe separação entre os núcleos. Tá? Quando começa a existir uma pequena separação, aí nós chamamos de hifa septada. E aí existem dois grupos, aí, dois tipos de hifas septadas. Aquelas que apresentam apenas um núcleo por septo e aquelas que apresentam dois. Tá? Mas perceba que, mesmo nas hifas septadas, existem poros, ou seja, o citoplasma daqui está conectado com o citoplasma daqui. Por isso que a gente tem aqui um grande problema. Alguns autores não consideram correto classificar os fungos como multicelulares, né, esses fungos aqui. Por que não? Porque não existe uma separação completa entre aspas, aqui, né, essas células. Então, eles não consideram que esse espaço aqui é uma célula, mas sim uma única grande célula multinucleada, né, com muitos e muitos núcleos. Então, essa é uma discussão que ainda existe no mundo científico aí. Bom, lembra que eu falei que os fungos apresentam esporos? Os esporos, quando são liberados, pessoal, eles vão começar a sofrer mitoses e vão gerar a hifa. Então, é assim que se cresce uma nova hifa, a partir de esporos liberados. Tá? Vamos dar uma detalhada agora, então, no grupo dos fungos. Tá? Todos os fungos são quimioheterotróficos. Né? Igual a gente, eles precisam comer. Mas, diferentemente de nós, que comemos ingerindo alimento, eles comem por absorção de alimento. E aí, eles podem absorver vários tipos de alimento. Quando eles absorvem nutrientes da matéria orgânica morta, nós falamos que esses fungos são decompositores, um papel ecológico importantíssimo.
Quando eles absorvem esses nutrientes de hospedeiros vivos, então nós dissemos que esses fungos são parasitas. E aí existe uma série de parasitoses, né, de doenças causadas por fungo, que popularmente nós chamamos de micoses. Né, muitas delas na pele, estão se alimentando dos nossos nutrientes, né, estamos vivos. E existem também fungos simbiontes, que absorvem nutrientes sim de um organismo vivo, mas diferentemente dos parasitas não causa prejuízo para o hospedeiro, muito pelo contrário, eles retribuem com ações que beneficiam esse hospedeiro. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada também em alguns grupos aqui. Galera, esse aqui é um fungo comum, então basicamente eu vou explicar o que é essa nutrição por absorção. Tá? Então, pensa que no solo, por exemplo, existem macromoléculas, né, substâncias muito complexas, como por exemplo proteínas, polissacarídeos, etc. O que eles fazem? Eles têm um negócio chamado de digestão extracorpórea, que acaba sendo extracelular também. Então eles jogam essas enzimas, né, no ambiente onde eles estão, e essas enzimas atuando fora do corpinho do fungo, né, acaba quebrando essas macromoléculas em substâncias mais simples, em micromoléculas, passíveis de absorção. Então agora essas micromoléculas vão ser absorvidas por esse fungo. Basicamente é assim que funciona o processo de absorção. Muito bem. Com relação à respiração, como eu disse, eles podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos, tá? Normalmente as leveduras. E é muito importante esse processo de respiração anaeróbio facultativo, né? Porque essa fermentação produz CO2. E o CO2 faz, por exemplo, o pão crescer, ou a massa do bolo crescer. Ou seja, esses fungos são usados como fermentos biológicos, né? Também são usados na fabricação do vinho, de cerveja, bebidas fermentadas de maneira geral, qualquer bebida, na verdade, né? Uma bebida destilada foi fabricada a partir disso, né? A partir desse processo de fermentação que libera álcool, né? E depois ela passa por um processo de destilação. Então, pode ter certeza que os fungos são muito importantes para sociedades humanas aí ao longo dos séculos. Como que se dá um processo de excreção de um fungo? Pessoal, isso aqui é o mais simples possível. Ele não tem um sistema excretor, tá? Tudo se dá por difusão. Então, o que ele produz e precisa ser excretado, ele simplesmente joga para fora via difusão. Muito bem. Agora que a gente estudou um pouco melhor aí como é que funciona o metabolismo dos fungos, nós vamos dar uma olhadinha no processo de evolução dos fungos, tá? Como é que são as relações evolutivas dos grupos de fungos? Bom, todo fungo tem que ter parede celular com quitina, absorção de nutrientes do meio, hífase e reprodução por esporo. Isso tudo a gente já viu, tá? E aí nós temos os grupos de fungos. O que diferencia eles? O grupo mais primitivo é conhecido como Chytridium micota. Lembra que eu falei que eles eram primitivos lá no comecinho da aula? Então, por que eles são considerados primitivos? Entre outros aspectos, porque eles são fungos flagelados. São os únicos fungos que apresentam flagelo. Pessoal, essa é uma característica primitiva, uma característica do protozoário que os originou. Nenhum outro fungo vai ter flagelo. Então perceba que na nossa árvore filogenética, né, o flagelo foi perdido. Aí vem o grupo dos zigomicotas, tá? Que é um grupo que apresenta um zigósporo, depois na hora da reprodução eu falo disso, e o grupo daqueles que apresentam um corpo de frutificação, que são dois, na verdade, né? Aquela estrutura que a gente consegue visualizar até olho nu. Os ascomicotas, que tem o formato de cálice, né? Chamado de ascocarpo, e os basidiomicotas, que é o famoso cogumelo, chamado de basidiocarpo. Então, beleza. Os dois apresentam, então, um corpo de frutificação de estrutura reprodutiva bem aparente. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Com relação à reprodução desse grupo aqui, pessoal, ela pode ser assexuada, né? E aí a gente tem como reprodução assexuada o brotamento, também chamado de gemulação. Uma levedura está aí, surge um brotinho dessa levedura. Né? Esse broto pode se desprender ou não, pode criar uma colônia. Então, cria um indivíduo geneticamente idêntico ao que originou. Perceba que ele manda um núcleo para lá, manda organelas, né? Formando um novo brotinho aqui. Muito legal esse tipo de reprodução. E a fragmentação. Imagina que tem uma hifa aqui no jardim da minha casa, eu cato uma pá, que efeito, hein, para quem perdeu. Ó. Eu cato uma pá e quebro essa hifa no meio. Pessoal, se eu quebro essa hifa no meio, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um novo indivíduo geneticamente idêntico a esse, se eu separei eles, né? Então, fragmentação.
E a esporulação. Aqui vai parecer estranho nessa aula, porque eu vou voltar a falar de esporulação e reprodução sexuada. De propósito, pessoal, existem dois tipos de esporulação, tá? Existe a esporulação sexuada e a assexuada. Aí depende do grupo. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora nas reproduções. Essa aula, como eu disse, ela é bem completinha. A gente vai abordar tudo que existe de fungo aqui para vestibular, tá bom? Muito bem. Pessoal, com relação à esporulação, então a gente vai ver agora os tipos diferentes de esporulação que existem, tanto as assexuadas como as sexuadas. Começando pelo bolor do pão aqui. Perceba que no bolor do pão começa a se formar hifas que crescem para cima, né? Hifas verticais. Na extremidade dessa hifa surge uma estrutura chamada esporângio. Tá? Esporângio é a estrutura que vai formar os esporos. E olha por que essa esporulação é assexuada. Os esporos aqui são formados por mitose. Tá? Os fungos são N e eles vão permanecer N aqui. Então é um processo que ocorre no interior do esporângio, por isso é chamado de endógeno. E aí os esporos acabam se formando, adquirem sua própria membrana, e quando o esporângio está maduro, os esporos são liberados. Como esses esporos foram formados dentro do esporângio, eles são chamados de endósporos. Isso é bem específico, mas é bom você saber. Muito bem. Um outro tipo de reprodução que existe, também no outro tipo de bolor de pão, é uma reprodução sexuada, pessoal. Aqui o que vai acontecer? Tá vendo que tem esse processo de liberação de esporo aqui também? Então pode acontecer as duas. Mas é aqui que eu quero que você note. Tá vendo que eu tinha dois fungos diferentes e eles se encontraram formando uma estrutura nova aqui? É isso que a gente vai destacar. Essa estrutura representa a reprodução sexuada. Quando uma hifa de um indivíduo encontra a hifa de outro indivíduo, tá? A gente está chamando de sexo mais e sexo menos aqui, elas vão se fundir numa estrutura chamada progametângio. Tá? Aí vai formar os gametângios e ocorre a fecundação. Seria a junção de um núcleo desta hifa com um núcleo dessa hifa aqui. Então, ó, esse fungo era N, esse também era N. Quando ele se junta formando esse zigoto, conhecido como senozigoto, forma um zigoto 2N. O que vai acontecer, pessoal? Dentro desse zigoto, 2N, vai ocorrer um processo de meiose, voltando a produzir núcleos N, porque a meiose é reducional, tá? A meiose reduz pela metade o número de cromossomos. E aí o que acontece? A partir daqui, dessa meiose, se formam esporos, conhecidos como zigósporos. Esses esporos vão germinar, originando uma nova hifa M, com material genético misturado dessas duas. Por isso, esta reprodução aqui é chamada de reprodução sexuada. Aí essa hifa cresce, e aí ela vai dar origem a um novo indivíduo. Muito bem. Mas existe também um outro tipo de esporulação, que ela é assexuada, mas ela não ocorre dentro de uma estrutura, como ocorre no grupo dos penicillium, tá? Um grupo bem famoso de fungo, aí, utilizado na fabricação de queijo, na fabricação de antibiótico, etc. O que acontece? As hifas verticais se formam também, pessoal, mas não dentro de um esporângio que começa a fabricação de esporos, e sim a própria hifa começa a se septar, que ela começa a se separar. Aí o que acontece? Essa própria hifa vertical começa a liberar esses esporos das pontas, e ela vai cada vez mais se modificando. Por isso, como esses esporos não foram formados dentro de um gametângio, de um esporângio, então eles não foram formados dentro de nenhuma estrutura. Por isso eles são chamados de exósporo, Exo significa de fora. Então, exósporos, esporos formados do lado exterior. Essa é a ideia. Tudo bem? Então eles aproveitam a membrana da própria hifa e são liberados aí. Por isso, reprodução assexuada, não teve troca de material genético. Olha que bonitinho, isso aqui é um penicillium esporulando, Então é muito legal, muito bonitinho essa imagem. Então, penicillium importante, Queijo, fungo da laranja, de fruta cítrica de maneira geral, e é a partir dele que foi produzida a penicilina, primeira vez. Muito bem, caminhando para o final das reproduções, pessoal, agora nós vamos ver a reprodução de um ascomiceto.
tá? Assim, eu não tenho visto essas coisas caírem muito, pessoal, mas, enfim, a aula é completinha para vocês, tá? O que nós vamos ter aqui, pessoal? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esse corpo de frutificação, chamado de ascocarpo, porque faz parte do grupo dos ascomicetos, ele é formado por hifas reprodutoras que a gente chama de dicarióticas, N mais N. O que significa isso, você já vai entender, tá? O que acontece aqui, pessoal? Essas hifas, que apresentam 2 núcleos por septo, né, parte desses septos vão se modificar formando ascos, que são estruturas aí reprodutivas. Esses ascos, pessoal, eles vão ter também 2 núcleos N, né, N mais N. O que acontece dentro desses ascos? Uma cariogamia, ou seja, uma fusão de carioteca desses núcleos. E eles se tornam núcleos 2N, que é o zigoto. Esse núcleo 2N sofre uma meiose, originando 4 núcleos N, haploides, que por sua vez sofrem uma mitose. Ou seja, em um asco nós teremos no total 8 esporos, 8 ascósporos, todos N, porque sofreram meiose. Como houve uma fusão de núcleo, uma junção de material genético, essa reprodução é chamada de esporulação sexuada, gera variabilidade genética. Esses esporos são liberados, né, eles são N, e eles vão originar hifas N. Ah, essa hifa é N, essa hifa é N. Quando essas hifas se fundem, elas formam hifas N mais N e dão origem novamente a essa estrutura. Por que N mais N e não 2N, professor? Porque os núcleos não estão fusionados. Tá? Perceba que aqui eles estão separados. Eles só vão se fusionar na hora de formar o esporo. Muito bem, a gente vai ver que a próxima reprodução, que é dos basidiomicetos, é muito parecida com isso, por isso que eu vou até passar rapidinho, mas não tem essa mitose. Essa é a grande diferença. Ó, então, nós temos aqui uma estrutura também N mais N, ocorre a fusão, forma o zigoto aqui, né? Um núcleo 2N, sofre meiose, formando 4 basidiósporos, e eles já são liberados. Não tem uma mitose aqui, né? Bom, cada esporo vai ser N, essas hifas um dia se encontram, trocam núcleos e viram 2N, 2N não, viram N mais N. Cada hifa N mais N pode dar origem novamente a essa estrutura reprodutiva, continuando todo o ciclo. Muito bem, e para encerrar essa aula, pessoal, eu vou falar da parte mais importante, na minha opinião, né? Junto com o começo da aula, o final também tão importante quanto vai o começo, que é a relação desses fungos com a ecologia e com os seres humanos, a importância desses fungos. Bom, pessoal, são decompositores, não vou falar muito, não vou perder muito tempo aqui, isso é extremamente importante porque eles participam do processo de ciclagem da matéria orgânica. Bom, o que eu vou falar hoje mais é essa questão aqui, pessoal. Vamos destacar esses fungos mutualistas, tá? Existe um negócio chamado micorriza. O que é isso? É uma associação de fungos e raízes de plantas. O que acontece? É uma troca de benefícios. Olha que interessante. O fungo se liga à raiz das plantas, aumentando muito, muito, muito a capacidade de absorção de água e sais minerais das plantas. Então a planta se beneficia. Em troca, a planta fornece o produto da fotossíntese para o próprio fungo, como se ele fosse parte da raiz dela. Então ele também se beneficia. Dá uma olhada aqui num experimento, né, do que acontece com plantas em solo com micorriza e plantas em solo sem micorriza. No mesmo período, com as mesmas condições, a única coisa mudando é que nesse solo não tinha o fungo e nesse aqui tinha, essas plantas aqui crescem muito mais do que essas. Então isso acaba se tornando uma vantagem evolutiva muito grande para as plantas. Um outro exemplo de fungo mutualista são os líquens, pessoal. Aqui pode ser com algas ou mesmo cianobactérias essa associação. Mas o que acontece? Normalmente é do grupo dos ascocarpos. Esses líquens, que podem ter vários aspectos, né, fruticoso, incrustante, folhoso, isso não vem ao caso agora, esses líquens fazem o seguinte, eles absorvem água e sais minerais de rochas, de troncos de árvore, enfim, em locais até inóspitos, normalmente são os primeiros seres a conseguirem colonizar uma rocha nua, né? E eles vão fornecer água e sais minerais para essas algas, normalmente são algas do grupo das algas verdes, e as algas fazem fotossíntese e fornecem também o produto da fotossíntese para ele. Tá?
Então é uma troca também, né? E um não vive sem o outro, por isso que são fungos mutualistas. Como é que se dá a reprodução nesse grupo aqui? Algumas hifas se enrolam nessas algas e liberam isso no ar, né? Que é microscópico isso. São chamados de sorédios. E aí esses sorédios vão cair e vão começar um novo líquen. Também é interessante a relação de fungos com formigas. Você pode pensar que formiga come folha, por exemplo, mas na verdade a formiga não come. As formigas levam essas folhas aqui para o formigueiro e deixam os fungos crescerem em cima das folhas. Então elas levam matéria orgânica para os fungos crescerem. Elas são meio que fazendeiras, essas formigas aqui, né? E aí elas se alimentam do fungo. Aí você pode falar, mas isso é ruim para o fungo. Não é. Por quê? Elas não estão matando o fungo. Elas continuam alimentando o fungo, ele continua vivo, se reproduzindo, ela precisa disso porque ela vai comendo ele. Então acaba se tornando uma relação mutuamente benéfica, né? O fungo recebe alimento e as formigas também recebem alimento, que é o próprio fungo. E aí entra os fungos parasitas também, que podem causar diversas doenças em diversos grupos de seres vivos, tá? Aí eu precisaria fazer uma outra aula para explicar essas doenças para vocês. Mas eles parasitam diversas espécies aí de plantas e animais, né? Tá aqui, né? Essa ferrugem que é complicada, e principalmente em frutas cítricas também. Essa aqui é uma foto que eu tirei, é um besouro que foi parasitado, até tem alguns vídeos muito interessantes na internet, né, das formigas zumbis. Isso aqui é uma espécie de fungo, pessoal, que ataca o sistema nervoso desses insetos e faz eles subirem, para que, quando apareça aqui, o corpo de frutificação esteja o mais alto possível, para quando liberar esses esporos alcançarem a maior raio possível. Então é um negócio muito interessante. Pode digitar no YouTube que você vai achar aí, formigas zumbis. E até fungos de pele humana mesmo, né? Tem vários tipos, eu vou fazer uma outra aula, em breve eu já publico aí uma aula sobre micoses para vocês, aí aparece aqui. Muito bem. E quais são utilidades práticas? Já comentei algumas, né, pessoal? Alguns fungos são utilizados na fabricação de queijo, eu adoro esses queijos aqui, né? Quanto mais funguinho tiver, mais gostoso é. Fabricação de bebidas alcoólicas e pão, uso de antibióticos, até na biotecnologia se utiliza fungos para produção de ácido cítrico, fabricação de vacina, enfim, uma série de utilidades, tá? E existem também fungos predadores, você pode não saber, isso aqui é um nemateuminto que caiu na armadilha de um fungo, as hifas desse fungo ficam no solo, e quando o nemateuminto se enrosca aqui, ele incha, né, essa estrutura e prende o nemateuminto. Quanto mais ele se debate, mais ele fica preso e ele vai ser digerido vivo. Bem tenso isso, né? E, né, isso aqui não é uma utilidade, porque você certamente não faria uso dessas coisas aqui, né? Exemplos de fungos alucinógenos, né? Usados aí em vários rituais aí ao longo dos séculos também, né? Considerado sagrado por muitas comunidades, são fungos alucinógenos. Enfim, alguns muito tóxicos, né? Que podem levar o indivíduo, inclusive, à morte, tá? O meu recado para você, né, é esse aqui, pessoal, ó. Não use drogas, ok? É isso que acontece aqui, ó, com o Mário, na realidade, ó. É isso aí. Então evita aí utilizar drogas, tá? Inclusive fungos alucinógenos. Tudo bem, meus amores? Muito obrigado pela atenção nessa aula aqui, tá? Eu vou encerrando falando desses fungos utilizados na alimentação, shiitake, shimeji, champignon, trufa, mortella. Tem uma série de fungos aí que o pessoal usa na alimentação. Eu, particularmente, não sou muito adepto. Mas, enfim, na minha opinião, o champignon estraga o estrogonofe. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O champignon estraga o estrogonofe ou não estraga o estrogonofe? Difícil falar isso. Aproveite e já deixa o seu like aí, caso você ainda não deixou. Fechou? Fique esperto que em breve eu posto uma aula sobre micoses também para vocês. Muito obrigado e até a próxima.